Pastor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, Primeira e Segunda Reis. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda na terceira parte do reino dividido e dentro deste pedaço nós estamos falando dos reinados posteriores que vão até o capítulo 10 do livro de número 2. Muito bem, então nós já vimos com os amados Roboão, Abias, Asa, Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Tibni, Omri e Acabe, os três primeiros do reino de Judá e os outros do reino de Israel. Vamos ver então Josafá de Judá. Josafá era filho de Asa e ele foi corregente de 873 até 870, portanto, 3 anos. Mas ele reinou, eventualmente, até 848. Isso dá 41 anos de reinado. Ele começou a reinar no 4º ano de Acabe. Ele tinha 35 anos quando ele iniciou o seu reinado. Ele era filho, a sua mãe se chamava Azuba. Foi um dos 8 reis bons de Judá, porque os reis de Israel todos eram maus. Mas em Judá, alguns eram bons, outros eram maus. Ele é um dos 8 que foram bons e que seguiram o exemplo de Davi. Mas, mesmo assim, ele não foi capaz de limpar os santuários nos lugares altos, ou seja, ele não eliminou os lugares altos de adoração idólatra. Alguns reis fizeram isso, como Asa, Joás, Amazias, Azarias e Jotão. Ezequias, removeu esses lugares e eles foram reconstruídos depois por um filho seu, que era ruim no começo, que era Manassés. E depois esses lugares altos foram destruídos por Josias. Josafá, ele sempre manteve boas relações com Acasias, que era filho de Acabe. Nesta época, Edom era vassalo de Judá. Então, Edom está embaixo, aqui embaixo. Edom está aqui. Edom era vassalo e isto facilitava. Aqui embaixo tem o Golfo de Acaba, que nós já vimos que Salomão utilizava para as suas viagens marítimas. Então, aqui embaixo facilitava o empreendimento marítimo de Josafá, lá em Ezion-Geber. Ezion-Geber era o porto de Salomão, era onde Salomão mantinha a sua marinha. As embarcações, elas iam, inclusive, para outros lugares, como Tarsis, por exemplo. E era uma frota de navios mercantes que andavam pelo oceano até Ofir. O empreendimento marítimo, ele não teve consecução. Por que ele falhou? Porque Josafá se associa com Acabe e com Acasias, que eram reis maus, eram o padrão do rei mau. Deus não se agradou com esta vinculação com Israel e, portanto, o empreendimento não deu certo. O livro de Crônicas, quando fala de Josafá, ele diz que Josafá teve guerra não só contra o reino de Edom, aqui embaixo, né? Esse amarelinho aqui era o reino de Judá. Então, Josafá, que reinava aqui, teve guerra não só contra o reino de Edom, como também aconteceu guerra contra o reino de Amon, que ficava do outro lado do Jordão, aqui neste local. Muito bem, além desta guerra, Josafá também
fez algumas reformas judiciais, reformas militares, removeu os chamados prostitutos cultuais, que eram aquelas pessoas que faziam prostituição, homens e mulheres prostitutos cultuais. E ele reforçou Berseba. Berseba está aqui embaixo, é uma cidade, né, na divisa com Edom, que foi reforçada exatamente por conta desta guerra. Eliezer, profeta, repreendeu Josafá por conta desta aliança que ele tinha com o rei de Israel. Quando Josafá morre, quem sucede Josafá é seu filho Jeorão. Quando nós falamos de Acabe no vídeo passado, nós falamos da guerra que Josafá fez contra o rei da Síria junto com Acabe, que resultou na morte de Acabe. Os amados lembram do vídeo passado. Acasias sucede o seu pai, que é Acabe. Então, no vídeo passado, nós vimos que Acabe morre e Acasias assume o seu posto. Ele foi o 8º rei de Israel, mas ele reina apenas por 2 anos. Ele reina de 853 a 852. Mas aí não dá 2 anos, Eleni. É que, na verdade, o cômputo é diferente. Eles, mesmo que o ano não tenha passado inteiro, eles contam um pedaço do ano. Portanto, foram 2 anos, pela conta daquela época. Jezabel estava viva ainda quando ele assume. Ela estava viva e ativa no seu paganismo, na sua idolatria. Ele começa a reinar no 17º ano de Josafá, o rei de Judá, que a gente acabou de ver aqui. Quando Acabe morre, o rei moabita, ele se rebela. Este rei se chama Mesa, e existe uma estela, uma pedra, com a inscrição das guerras deste rei, Mesa, a pedra moabita de Mesa. Acasias, com um pai como Acabe e com uma mãe como Jezabel, só poderia andar pelos caminhos maus, pelas veredas ruins. O que acontece num determinado dia é que ele está lá em cima. Nas casas existia uma parte superior chamada cenáculo, que era onde se faziam algumas atividades, inclusive alguma alimentação. Neste cenáculo, ele acaba caindo lá de cima e esta esta queda da câmera não mata imediatamente, mas ele está ferido mortalmente, ou seja, a ferida dele é para a sua morte. Ele busca ajuda num santuário que ficava em Ecrom. Então, vejamos lá, ele está lá em Samaria, lá em cima, ele manda os seus vassalos, os seus empregados, falar com os sacerdotes do rei do Deus chamado Baal-zebub. Baal-zebub quer dizer Senhor das Moscas. E ele era conhecido como um dos deuses que faziam cura, que operavam cura. No caminho, que era 16 quilômetros de Samaria até Ecrom, na fronteira com Judá, 72 quilômetros de Samaria, 16 de Jafa, o que acontece é que Elias se encontra com os mensageiros. Elias é mandado por Deus. E ali Elias dá uma lição em Acasias. Ele diz: não tem Deus? Não existe Deus verdadeiro?
O verdadeiro Deus de Israel é Yahvé Elohim, ou seja, é o Deus eterno, Deus todo-poderoso. Por que você vai atrás de um Deus que não tem poder? Então, ele repreende Acasias e diz: você vai morrer, você não vai se curar, Deus não vai permitir que você se cure. Acasias ficou muito zangado e ele quis falar com o profeta cara a cara, porque ele fez isso. Ele manda um grupo de 50 soldados. Ele mandou esse grupo, e este grupo, o chefe desse grupo, o comandante desse grupo, ordena que o profeta se apresentasse ao rei. Olha, quando ele chega lá, ele reconhece o profeta. Como é que ele reconhece? Porque ele se vestia tipicamente. Pele de animal, né? O cinto de couro, etc. Um profeta não podia receber submissão ordem do rei. Ele não se submetia às ordens do rei. Por quê? Porque ele se submetia às ordens de Deus. Então o rei não tinha o direito de pedir isso para Elias. Ele deveria estar submisso à palavra de Deus. E então, quando Elias se vê afrontado daquele jeito, em verdade, se está afrontando a Deus. E aí eles são fulminados com fogo descido do céu. Tá? Ele estava defendendo a sua palavra, ele estava defendendo o seu servo, e eles são queimados. Quando ele fica sabendo disso, manda o segundo grupo faz a mesma coisa, ele é absolutamente desrespeitoso e eles são fulminados também. Ele manda um terceiro grupo. Quando o terceiro grupo chega, o chefe desse grupo, ele diz assim, eu sou servo, eu tenho que fazer o que me mandam. Tem misericórdia de mim, não me mate por isso. E aí, como ele foi humilde, como ele reconheceu o poder de Deus e como ele reconheceu o poder de Elias, Deus permite que o profeta fosse com ele, porque não iria acontecer nada com o profeta. Então, Deus disse, vai com ele, porque não vai acontecer nada. Ao chegar lá, Elias repreende de novo o rei Acasias, tá? Por conta da idolatria, e confirma: você vai morrer. No seu lugar, e efetivamente ele morre. No seu lugar, Jorão, seu irmão, lhe sucede, porque não havia outro herdeiro. Amém, amados? Então, perceba que aquela idolatria, aquela falta de respeito tem consequência em relação a Deus. Amados, bons estudos, mas não deixe de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito ainda. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos com os seus conhecidos, familiares, pessoal da sua igreja. Tá? Não deixe de fazer isso, porque você está contribuindo, então, com o espalhar da palavra de Deus. Amém, amados? Bons estudos para você e para todos aqueles com os quais você dividiu este vídeo. Amém. Até.